Programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô amigos, aqui estamos nós mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Como sempre, nós temos o nosso interesse, o nosso colóquio, o nosso diálogo, vamos chamar assim, né? No sentido de levar até os nossos amigos as dúvidas, as questões, as notícias, o informativo, a agenda, enfim, alguma coisa que nesses próximos 30 minutos vão procurar levar aos nossos amigos, ouvintes, aquilo que a nossa doutrina tem de alegre, de expansiva, de importante, né? Então, hoje, como provavelmente no mês todo, nós vamos estar só eu e o Joel Vaz aqui, porque, como todos sabem, o querido César Reis está com múltiplas atividades, ele está envolvido numa série enorme de tarefas e ele está temporariamente impossibilitado de comparecer aos nossos programas. E o nosso querido Geraldo Cardoso, né, como todo ser humano, tem direito às suas férias. Então ele também está de férias esse mês, então vamos ficar procurando levar a vocês a substituir, né, da melhor maneira possível esses dois companheiros insubstituíveis, né? Então, o Joel está aqui, vai trabalhar comigo e vamos fazer o possível, né, Joel? Então, para a sua saudação aos nossos ouvintes, eu sou a Saruí Franco de Moraes e desejo que possamos fazer um bom programa. Certamente faremos, porque as luzes do Eterno estão iluminando essa tarefa abençoada. Uma honra imensa dividir com o meu professor, a Saruí, esse espaço coloquial que leva a palavra do Cristo Jesus balsamizando os corações. Só não é uma honra e é um prazer muito maior, porque a ausência do César Reis e do Geraldo são de fato insubstituíveis. Mas eu vou fazer força, pode contar comigo. Luz e paz na vossa vida. Então vamos à agenda, né? Vamos à nossa agendinha aqui. Bom, no dia 4 de setembro, às 19 horas, o GEPAR, que é a Casa Espírita Paz, Amor, que fica ali na Rua das Graças, número 4, olha que coisa bonita, via Chico Xavier. Vai fazer, que fica lá em Piratininga, em Niterói, vai fazer um trabalho lindo com a apresentação da Ivana Heinske. O tema é Céu e Inferno, mito ou verdade? Já no dia 6 de setembro, em Nova Iguaçu, às 15 horas, a Casa Espírita Humanidade e Caridade, Humildade e Caridade, quero dizer melhor, na Rua Flora Araújo, 433, em Andrade Araújo. A própria Ivana fala também sobre o mesmo tema, Céu e Inferno, que completa 150 anos, né? E mito e realidade. Meus amigos, o 30º ciclo de palestra realizado pelo Quinto Céu, que é o Conselho Espírita Unificado, tendo como tema também o Céu e o Inferno, você acredita? Que aconteceu de 16 a 24 de agosto, agora, foi simplesmente extraordinário. Eu acompanho há anos esse trabalho do Aloísio e da Ivone, que está já na Pátria Espiritual, muito bonito. Mas este, meus amigos, foi impecável. A abertura foi com o nosso amável, querido professor César Reis, ali na Praia Vermelha, no ECEM, né? Falando anjos e demônios, criaturas especiais, que é foco do tema Céu e Inferno. No dia 19, no Teatro Vanucci, foi a vez do psicólogo Júlio César de Sá Roriz, que naquele dia completava 70 anos.
de família espírita desde pequenininho. Então, são 70 anos de idade e 70 anos dedicados à cultura espírita, à divulgação da doutrina. É um palestrante brilhante, autor de muitos livros, enfim, uma pessoa muito, muito, muito especial. Muito mais notícias, mas a gente vai só lembrar que o Obreiros do Bem vai lançar uma campanha Amor e Solidariedade. Entre no site, saiba mais sobre esse trabalho bonito do Hospital Pedro de Alcântara. Muito bom. Então, Joel, vamos passar agora para a outra parte do nosso bloco, né, que se refere exatamente às perguntas que os nossos ouvintes fazem e às tentativas de respondê-las que nós temos, né? Então, Joel, por favor, você vai me ajudar aqui fazendo as perguntas, né? Sim. Quem é que está fazendo a pergunta, etc. Exatamente. A pergunta foi enviada pela ouvinte Sônia Garcia, de Barra Mansa. Atenção, Soninha. Pergunta é essa, professor. As cirurgias espirituais são realmente feitas por espíritos? Nesse caso, como pode um espírito elevado ser antiético, exercendo ilegalmente a medicina? Essa é a maneira como ela fez a pergunta. Provavelmente está refletindo as dúvidas de pessoas que não estão afeitas, né? Talvez não seja nem o caso dela, mas não estão afeitas. Então, aliás, em muitos lugares existe uma forte pressão no corpo médico no sentido de tentar acabar com isso. Verdade. Hoje em dia talvez esteja um pouco mais amenizado isso, mas houve uma época em que eu me lembro, Joel, que o meu pai era médico. E ele frequentava um grupo, uma associação espírita, em que se realizavam cirurgias espirituais. Então, ele não era médium, mas ele foi colocado dentro das reuniões em que se processavam as cirurgias espirituais, exatamente para que ficasse, digamos assim, oficializado o procedimento ali, porque havia a presença de um médico. Você vê a responsabilidade que ele tinha e a fé, porque ele sempre fez aquilo com extrema confiança de que nunca iria, os limites nunca seriam extrapolados, como de fato nunca foram, né? Uhum. Então, naquela época e dentro daquela circunstância, o corpo médico teve que ficar calado, né? Mas nem sempre isso acontece, né? É verdade. Agora, as cirurgias espirituais, elas são feitas por espíritos de médicos. E isso na sua maioria, né? E que atuam no corpo perispiritual, utilizando técnicas ligadas à ciência médica, usando fluidos humanos e espirituais, nada fazendo nesse campo que fira as leis humanas. Um espírito elevado jamais transgride qualquer lei. As curas realizadas, praticadas com seriedade, elas são feitas utilizando apenas a fluidoterapia. As cirurgias mediúnicas, elas são feitas com instrumentos cortantes que podem ser feitos por espíritos superiores. Essa questão de usar o instrumento cortante também, geralmente ela é polemizada. Dizem que aquilo é uma vigarice, que o sujeito tem miúdos de animais pequenos nas mãos, escondidos, etc. Eu não descarto essa possibilidade, porque você sabe que existem realmente aqueles que falseiam o processo com objetivos mercantilistas. Mas, de qualquer maneira, o que se incentiva e o que se efetivamente estuda são aqueles procedimentos de fluidoterapia através das cirurgias, onde não se utiliza instrumento. As mãos, através da projeção magnética de fluidos, é que vão atuar nas lesões, nas situações anômalas do corpo humano e ali, então, processar a cura, né? Eu já vi casos, inclusive, em que o médium, né, cirurgião, eles utilizam instrumentos, mas não cortam.
Aqueles instrumentos têm apenas a finalidade, uma semelhança de bisturi, um negócio assim, tem a finalidade de fazer com que a pessoa que está sendo atendida tenha a sensação de que houve ali uma intervenção que não tenha sido pura e simplesmente pelo gestual das mãos, né? Então, tem todo esse envolvimento, esse cenário todo que envolve, né? Agora, veja bem, em alguns casos de cirurgias de corte, como os de José Pedro de Freitas, o Arigó, ele cortava mesmo. A gente tem filmes em que a gente vê que ele enfiava a tesoura por dentro da pálpebra do olho para cirurgias de catarata, essas coisas, né? Então, nas cirurgias como o dele, do Arigó e do Edson Queiroz, que era médico, exatamente, existia uma missão a ser cumprida e visava chamar a atenção da comunidade científica para a realidade da vida espiritual. E parece que eles conseguiram, porém sem maiores consequências, mas isso ocasionado pelo próprio atraso do homem para a compreensão das coisas do espírito, né? Pelo lado prático, no entanto, as cirurgias mediúnicas com instrumentos cortantes não devem ser praticadas em centros espíritas orientados apenas pela doutrina de Allan Kardec, justamente para evitar acusações de se ferir a legislação vigente e não tratar-se de uma prática que possa ser exercitada por qualquer pessoa. Aí chamam de curandeirismo, charlatanismo e por aí afora. As curas no espiritismo elas são feitas exclusivamente com a imposição das mãos. São as mais confiáveis, ou pelo menos as de melhor aceitação, porque não se pode alegar que houve ali qualquer tipo de intervenção, corte por pessoa não habilitada para fazer aquilo, né? Então, Joel, basicamente, existem sim os tratamentos, as curas espirituais. A questão toda é que isso deve ser conduzido com critério. Tem toda a razão, eu tive a oportunidade de acompanhar bem o Dr. Edson até a semana anterior ao seu desencarne. E operações espíritas que eu gravei em Palmelo com o Antônio, que cortava com a serra elétrica. Então, não era miúdos. Pois bem, gostaria de saber, fala ainda a nossa perguntante, ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se é possível uma pessoa que está estudando kardecismo não poder ajudar por não ter dons mediúnicos. E no caso, o que as pessoas devem fazer para saber se tem o dom ou não? Olha, uma coisa que eu sempre falo, que é uma coisa que já foi muito recorrente nos nossos programas, é a questão da nomenclatura. Então, permita-me, meu ouvinte, uma observação relativa a uma expressão que temos, então, como acabei de falar, em diversas oportunidades, procurado esclarecer dentro da nossa perspectiva. Não se estuda o kardecismo. Essa palavra não foi mencionada na codificação realizada por Allan Kardec e foi introduzida no meio espírita brasileiro. E isso por pessoas que procuravam distinguir o espiritismo codificado por Kardec de outras confissões religiosas, que por sua natureza davam margem à confusão entre as pessoas, por também se chamarem espiritismo, espíritas e por aí vai. Kardec ele sempre foi firme na posição de que não havia criado ou fundado uma religião, e que o seu trabalho foi codificar o que os espíritos ensinavam. Daí ter dado o único nome aceitável, espiritismo. Muito bem. Agora vamos à pergunta propriamente dita da nossa ouvinte Sônia. Qualquer pessoa pode ajudar no centro espírita, desde que disponha de boa vontade e preparo moral e doutrinário adequados. Isso se consegue com estudo e boa dose de seriedade, de dedicação, de abnegação e disciplina. Não é necessário ter dons mediúnicos ostensivos para servir. Existem inúmeras frentes de trabalho nas casas espíritas, onde se pode desempenhar tarefas que não dependem da mediunidade. Para se saber dos possíveis dons mediúnicos,
Allan Kardec nos diz que devemos testar as pessoas. Não existe uma fórmula e nem podemos adivinhar quem tem ou não tem esses dons. Os melhores servidores nessa área são aqueles formados dentro das casas espíritas que tratam o estudo da doutrina espírita com seriedade. Aqui entra a grande responsabilidade do dirigente, que deve sempre estar apto a conduzir as pessoas de forma equilibrada ao desenvolvimento e exercício dessa nobre tarefa. Os médiuns ostensivos, que já demonstram algum dom desde cedo, devem ser submetidos igualmente ao estudo disciplinado e à orientação de alguma pessoa experiente. Isso dentro do centro espírita, que possa dar-lhe direcionamento seguro da sua faculdade. Caso contrário, poderá desequilibrar-se. Então, minha amiga, não é o kardecismo que está envolvido nisso, é o espiritismo, a única palavra que define a doutrina que professamos e a doutrina que entendemos como oriunda da inteligência, do trabalho e da ação de Allan Kardec. Então, por hoje nós terminamos o nosso bloco aqui. Vamos na continuidade ter o Internet do Bem com o nosso querido Geraldo Cardoso e até a próxima programação, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, sob o tema A gente colhe o que planta, a Internet do Bem selecionou para hoje um PPS intitulado O Ancião Sensato, cujo texto passamos a apresentar-lhes. Um homem, em seus 92 anos, baixinho, muito bem apresentável e que, nota-se, cuida bem de sua aparência, está hoje se mudando para um asilo de velhos. Sua esposa, de 70 anos, morreu recentemente e ele foi forçado a deixar a sua casa. Depois de esperar algumas horas no hall do asilo, ele sorriu suavemente quando eu lhe disse que seu quarto já estava pronto. Enquanto caminhávamos vagarosamente para o elevador, descrevi o seu pequeno quarto, inclusive o lençol pendurado na janela que lhe serve como cortina. Eu gosto muito dele, disse o simpático velhinho, com o entusiasmo de um garoto de 8 anos que acaba de ganhar um novo brinquedo. Sr. Agné, como pode afirmar que gosta se o senhor ainda nem viu o quarto? Aguarde mais um pouco, estamos quase chegando lá. Isto não tem nada a ver, respondeu e completou. A felicidade é algo que eu escolho antes. Gostar ou não gostar do quarto não vai depender dos móveis ou da decoração. Só dependerá do modo que eu decidi encará-lo. Já está decidido na minha cabeça que eu gosto do quarto. Esta foi uma decisão que tomei a cada manhã ao despertar. Eu posso escolher. Eu posso levar meu dia na cama, listando todas as dificuldades que tenho com partes do meu corpo que já não funcionam direito, ou posso me levantar e agradecer aos céus pelas partes que ainda estão em boas condições de funcionamento. Cada dia é como um presente, e enquanto eu puder abrir meus olhos, olharei para o novo dia e para todas as lembranças felizes que construí ao longo da minha vida. A velhice é como uma conta de banco. Você saca depois o que depositou durante todo o seu caminho. Então, meu conselho é que você deposite na sua conta de banco das lembranças toda a felicidade que puder. Agradeço pela sua participação hoje ao acreditar na minha conta estas lembranças felizes, mas eu continuarei a nela depositar. Lembre-se destas regras simples para a felicidade. Livre seu coração do ódio. Livre sua mente de problemas.
Viva simplesmente. Dê mais, espere menos. Se achar conveniente, passe adiante esses conceitos. Pela maneira que nós nos tocamos uns aos outros, com as verdades simples, é que se espalha a bondade no mundo. Quem sabe, o resultado será um milagre. A paz que se deseja para o mundo deve começar no coração de cada habitante deste planeta. Pense nisso. Meus amigos, obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Está chegando a 17ª Bienal Internacional do Livro. E o Clube de Arte, em parceria com a Rádio Rio de Janeiro e a Editora Celd, trazem para você shows ao vivo, dia de autógrafos, distribuição de brindes, livros e muito mais. Esperamos por você nos dias 3 a 13 de setembro, no Rio Centro. Para mais informações, acesse o site clubedearte.org. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Nosso ICEB está na rua Ibituruna, 53, nas dependências do abrigo Teresa de Jesus. Anote os nossos telefones: 2224-1060 ou 2224-0736. E se você quiser rever, assistir, estar conosco, basta digitar portaliceb.org.br, as nossas apresentações, as mensagens do PowerPoint, tudo que podemos oferecer para você. Se você tem um tablet ou um smartphone, baixe o aplicativo TV ICEB e você estará online conosco. portaliceb.org.br, evoluindo sempre. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. O nosso obrigado e até o nosso próximo encontro. Instituto de Cultura Espírita do Brasil.
nossos corações, refúgio de nosso olhar, fazer brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis, fazer brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Queridos amigos, aqui terminamos mais uma apresentação do nosso programa Cultura Espírita. Muito obrigado pela audiência de todos, pelo acompanhamento e esperamos em Jesus que estejamos juntos na próxima quarta-feira no nosso horário habitual. Muito obrigado e um bom dia. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita. Está chegando a 17ª Bienal Internacional do Livro. E o Clube de Arte, em parceria com a Rádio Rio de Janeiro e a Editora Celd, trazem para você shows ao vivo, dia de autógrafos, distribuição de brindes, livros e muito mais. Esperamos por você nos dias 3 a 13 de setembro, no Rio Centro. Para mais informações, acesse o site clubedearte.org.